Vamos. Uma... Acho que agora foi. Deixa eu ainda tá com som. Deixa eu tentar corrigir. Não, agora acho que parou. Não, ainda não. Calma aí, pessoal. Deixa eu só mudar aqui. Pronto. Agora acho que vai. Agora acho que resolveu. Bom, vamos lá então, nossa terceira aula do nosso Clube do Livro, dando continuidade ao livro que nós estamos analisando, refletindo, aprendendo muito, que é os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E por que que nós escolhemos isso? Porque a gente quer ter eficácia em tudo aquilo que a gente faz, em todas as áreas. Essa é a proposta do livro. E para isso ele vai dar sete áreas, sete coisas que nós devemos observar, trabalhar em nós, para que a gente possa alcançar, então, a maestria da eficácia nessas áreas. Então, continuando, a gente viu, nós ainda estamos no primeiro hábito, né, que seria a primeira prática que ele vem sugerir, que é a proatividade, que nós já vimos que não se trata apenas do fazer, o fazer pelo fazer de nada adianta, ele diz. Então, ele diz que nós, antes de fazermos, temos que saber o quem somos, para onde nós vamos, e se o que nós vamos fazer tem a ver com a nossa essência, com aquilo que nós acreditamos, porque senão também de nada adianta. Tanto é que a frase que ele pede em um dos capítulos é: os proativos são guiados por seus valores, cuidadosamente pensados, selecionados e interiorizados. Então, vamos lá, por partes. Primeira coisa, eu só faço toda a minha ação externa, ela começa internamente. Se ela começa internamente, ela sai daquilo que eu acredito, das minhas crenças, dos meus valores. Se isso estiver em confronto, de nada vai adiantar. Ou eu não vou ter o sucesso, ou aquilo vai me frustrar e vai me trazer uma tristeza muito grande, um vazio, que nós já falamos também em uma das aulas. Gandhi dizia: eles não conseguem tirar nosso respeito próprio se não o entregarmos a eles. Agora, parafraseando Nani People, como diria alguns, a nossa, como que o pessoal fala, igual falou da Popozuda, a nossa filósofa contemporânea, é, as pessoas fazem conosco o que deixamos e até quando deixamos. Então, se alguém nos maltrata, se alguém nos atinge, é porque nós permitimos. Porque muito tem a ver como a nós reagimos às coisas. As coisas vão sempre acontecer, positivas ou negativas. Isso nunca vai mudar. O que que vai mudar? O meu jeito de ver as coisas. Isso sim vai trazer uma grande diferença de resultado. E aí ele cita o testemunho de uma enfermeira. Ele estava falando exatamente sobre isso, sobre autorresponsabilidade, sobre nós o permitir, né, em relação ao outro. E aí uma enfermeira se levanta no meio da palestra dele, enfurecida, questiona: então você quer dizer então que eu quero então sofrer, que eu estou optando pelo inferno, que é a minha vida, então? E aí eu sei que logo ela baixa, que ela percebe que todo mundo olha para ela, né? E aí, mas na primeira oportunidade, no primeiro intervalo, ele procura ela, e aí ela diz que ela é enfermeira, ela se apresenta e fala que o trabalho dela é cuidar de um idoso extremamente mal criado, maldoso, que gosta de humilhar os funcionários, e que para ela toda vez ter que ir para esse lugar, estar com este homem, é um verdadeiro inferno. Então, como que ele diz que depende dela essa mudança? E aí ele muito sabiamente diz assim: eu tenho direito à resposta? E aí ela fala: claro que você tem. Eu falo assim, então, essa é a resposta. Nós temos direito de fazer escolhas. Nós temos direito de fazer mudanças. Agora, estarmos dispostos a pagar o preço pela mudança já é outros 500.
de duas uma, né? É como se ele falasse assim para ela: ou você começa a perceber, e independente do jeito que ele te trata, isso não te afeta, ou você procura um outro local que seja do seu agrado. Lembrando que sempre vamos ter oportunidade de encontrar pessoas desafiadoras, pessoas que vão nos confrontar. E isso faz parte do ser humano e da evolução humana. O homem só evolui quando ele tem um desafio, quando ele tem uma dificuldade para ele crescer, senão ele não evolui. Ainda que ele aprenda com a evolução do outro, né? Eu não preciso obrigatoriamente passar pelas situações para ter o aprendizado. Eu posso ter a inteligência suficiente de aprender com o aprendizado do outro. E aí vai muito também do temperamento e da sabedoria e da humildade de cada um em querer aprender sem ter que passar pelo processo. O outro ponto que traz é o testemunho de Carol. Também é muito interessante, esse testemunho. Carol é amiga da esposa há mais de 20 anos, foi madrinha de casamento deles, do autor do livro, e essa mulher pega um câncer, não fala exatamente aonde, que é apenas que ele era progressivo, né? Então, tentaram de tudo para fazer com que esse câncer ou estabilizasse ou retroagisse, o que não aconteceu. E aí, só para vocês entenderem, essa mulher tem que tomar uma decisão, né? Ela já está, então, no final da doença, já está acamada, já está próxima, bem próxima da morte. E aí é muito interessante, porque ele vai trazer uma sabedoria, um conhecimento que muitos anos depois, isso é estudado por uma ciência chamada tanatologia, que veio confirmar isso, né? Que as pessoas, quando estão próximas da morte, elas mudam os pesos e as medidas, e até mesmo algumas coisas de visão de vida. Por quê? Porque a proximidade da morte traz isso, né? Daquilo que realmente é importante, daquilo que é supérfluo, daquilo que é urgente, daquilo que é necessário. Então, o que que aconteceu? Essa mulher, qual foi a decisão que ela tomou no final da vida? Ela pede então para a mulher do autor fazer gravações para ela, gravações para os filhos, para as pessoas que ela amava. E aí você pode estar se perguntando, mas por que que ela não chama as pessoas de conversa e fala o que ela quer? Não, porque não era sobre isso, porque isso ela já tinha feito. Ela queria deixar uma mensagem para os momentos mais importantes da vida dessas pessoas que ela não estaria presente para dizer. Então, assim, para quando a filha tivesse o primeiro filho, para quando casasse, para quando se formasse. Então, ela ia gravando conforme as possibilidades daquilo que ela acreditava que poderia acontecer com os filhos, com os amigos, né? Olha, quando a filha do fulano se formar, dê esse áudio para ela ouvir, né? Que eu vou estar lá. E aí, assim, isso comoveu profundamente essa mulher, a esposa do autor, porque enquanto muitos que ela via que estavam no mesmo estágio da doença reclamavam, murmuravam, se deprimiam, se entristeciam, na verdade, aceleravam o processo da morte, essa mulher estava preocupada em deixar de maneira confortável os que ficaram. Então, você vê que tudo é a forma como nós respondemos às interferências externas e internas. Como que você tem reagido àquilo que não tem sido escolhido por você? E a gente vai falar sobre escolhas daqui a pouquinho para dar continuidade nesse ensinamento também. E aí, assim, tem um capítulo que fala sobre tomar iniciativa. E toda pessoa que toma iniciativa, ela normalmente ela vai ser muito bem vista pelos chefes, pelos diretores, por grandes empresas. Por quê? Porque pessoas que tomam a iniciativa sem serem acionadas, quer dizer que elas se preocupam e valorizam onde estão. Elas querem mostrar o seu melhor para crescer naquela empresa ou simplesmente porque é da pessoa dar o máximo, dar o seu melhor. E aí o que que a gente percebe? Por que então que algumas pessoas não conseguem tomar iniciativa? Porque alguns sonhos morrem na praia, porque alguns sonhos não se realizam de fato. E aí tem algumas possibilidades, são infinitas possibilidades. Eu queria trazer algumas para vocês. Não estão obrigatoriamente no livro, isso são conhecimentos dentro da psicanálise e de outras linhas terapêuticas,
mas que pode ajudar você que não consegue tirar seus sonhos do papel. Primeira coisa, e é talvez a mais importante, a mais grave, é o medo do julgamento. Medo do que as pessoas vão falar, medo se você vai ser rejeitado, se você vai ser inferiorizado, se você vai ser cancelado por ser você, por se expor. O segundo ponto é medo de oferecer algo inferior. Então, assim, é aquelas pessoas que acham que todo mundo faz melhor ou que pessoas que fazem melhor vão ver e vão ridicularizar. Ainda, então, estamos no campo das aparências. A aparência ainda rege o meu fazer ou não fazer. Terceiro, medo de perder, do medo da comparação e demonstrar as minhas limitações. Essa é outra coisa também que o ser humano carrega, porque a vida inteira nós aprendemos, isso até é meio que de instinto do homem, de não demonstrar suas fragilidades dentro de uma selva. E nós estamos numa selva de pedra, onde o que é divulgado é que um come o outro e os mais fracos serão engolidos, devorados, e são fatalmente fadados ao fracasso, à tristeza e aquilo que há de pior. Então, agora vocês imaginam, se a pessoa está presa naquilo que os outros estão pensando ou naquilo que eles vão perceber em mim, dessas fragilidades que todos nós temos, porém, nós também não colocamos placas e não estou falando aqui que devemos colocá-las. Mas o que é necessário entender? Se todos nós temos fragilidades, ainda que sejam diferentes uns dos outros, o medo de aparecer, de se expor, de tomar a frente, seria por qual motivo e por qual razão, então? Será que realmente é só o medo desse julgamento ou algo que está por trás disso? Será que é a criança que está dentro de mim, que tem medo de aparecer e ser julgada, de ser ridicularizada, de passar por bullying, igual alguns passaram lá na infância, lá atrás, e tem medo que isso se repita? Ou será que é o adulto de hoje, com a consciência, com a cabeça que tem, com as habilidades que tem, ainda que essas habilidades não estejam todas desenvolvidas à ponta de lança, ou que ainda que tenha pessoas que falem muito melhor do que você, por exemplo, né? Eu sendo professor, um dos grandes desafios que eu percebo é colocar pessoas na frente da câmera, igual eu estou fazendo agora. E eu até entendo, por quê? Porque mexe com muita coisa você estar dando a cara limpa, hoje nem tão limpa, né, com os filtros no Instagram, onde você fala o que você pensa, aquilo que você defende. E aí, uns com uma dicção, isso que é muito interessante. Aqueles que já entenderam a importância de apenas ser o que eles são, não pôr máscaras, não fingir ser o que não é. É óbvio, preparar o material, estudar o material, mas chegar aqui na frente da câmera e simplesmente ser eu. Como vocês sabem, eu sou um brincalhão, eu gosto, sou bem-humorado, gosto de trazer humor para as aulas, humor para a vida, porque esse sou eu. Fazer um outro papel, um papel mais sério, onde ou mais carrancudo, ou mais sisudo, onde não risse e apenas trouxesse uma linguagem técnica das coisas, ainda que eu tenha esse conhecimento, de nada valeria para os leigos que escutam esse vídeo. Então, a ideia é falar de uma maneira simples, que todos entendam, falar de uma maneira transparente e clara, e principalmente sendo eu. Então, a partir do momento que eu entendo quem eu sou e que eu faço as pazes comigo, isso é fundamental. Enquanto eu estiver brigando com a minha voz, brigando com a minha aparência, brigando com os meus pensamentos, brigando, com as minhas deficiências, eu nunca vou poder vir para frente. Eu nunca vou poder ser proativo, porque o proativo chama atenção, porque o proativo se desponta do grupo. Dentro da alcateia de lobos, existem dois tipos de lobo, lobo alfa e lobo ômega. O alfa é aquele que desponta, é aquele que lidera, é aquele que puxa, né, todos os outros lobos. E o ômega é aquele que fica para defender a retaguarda do grupo. Então, todo aquele que se desponta, que está na frente, é óbvio que para os predadores, ele sabe que se ele atinge o primeiro, se ele atinge quem está na liderança,
não cai só ele, cai todo o resto que está acompanhando ele. Por isso que muitos querem estar na liderança, mas poucos querem pagar o preço dela. Porque quem se expor, vai ser criticado, vai ser julgado, vai cair sim em avaliação, mas essa avaliação não diz quem eu sou, diz apenas o ponto de vista de quem ele é e o que ele pensa a meu respeito. Isso não sou eu, isso é apenas uma perspectiva de vida, né? Uma perspectiva da pessoa. Então, continuando aqui, dizem que todas as ideias estão na nuvem. Ah, isso aqui é fantástico. Isso aqui eu queria partilhar com vocês também, é uma coisa que eu trouxe. E eu já passei por isso várias vezes, e talvez você também tenha passado. Dizem que, olá, minha querida, está no Oi, trânsito. querido. Agora que eu parei, mas eu não podia deixar de te escutar. Ah, gratidão, que bom que você está ao vivo. Bom, vamos lá. Dizem os sábios, e eu acredito nisso porque eu vivencio isso, que todas as informações de todas as coisas estão aqui, no tempo, no espaço, e são livres, disponíveis a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Quando eu estou conectado comigo, eu automaticamente me conecto com o meu eu superior, ou com Deus, com quem você quiser chamar. E aí, se eu me conecto com alguém, algo que é muito maior que eu, é como se tudo aquilo que tivesse entre eu e esse maior pudesse ser alcançado e puxado para mim. É o que nós chamamos de inspiração ou de intuição. Todos nós recebemos, às vezes, diariamente, dezenas, centenas de inspirações. E essas inspirações é sobre isso que diz, né, que eu quero trazer para vocês. Qual que é a diferença? Se todos nós recebemos as mesmas informações, por que que alguns fazem e outros não? É aquilo que eu falei, alguns vão querer pagar o preço, né, de colocar isso em prática, porque se requer um tempo, se requer uma energia, se requer um esforço. E aí, aqueles que, quando você recebe a informação e você fica naquela, mas será? Será que vai dar certo? E se fizer, quando você está pensando, criticando, se autocriticando, alguém já está colocando em prática, já está pagando a patente, já está recebendo já os louros que poderiam ser seus. Provavelmente, eu espero que não, né? Mas eu já vi isso acontecer mais de uma vez já, onde eu tenho a ideia, não coloquei em prática, e daqui a pouco eu vejo alguém fazendo a mesma ideia que eu tive e tendo grande sucesso. E eu pensando, puxa vida, poderia ter sido eu, se tivesse sido mais corajoso, se tivesse me questionado menos tempo, se eu tivesse apenas feito. Hoje eu já sei, hoje eu não tenho mais isso. Chegou a intuição, já vai para a prática. E o interessante é que nem sempre pode ser que a gente tenha habilidade para colocar em prática. E nada impede, então, de encontrar alguém que a tenha para me auxiliar nisso. Então, eu posso dizer: olha, Fulano, eu tive tal ideia, só que eu não sei exatamente como fazer, como que eu chego a praticar isso. E se for a expertise dele, ou se ele conhece alguém que tem essa expertise, juntos faremos. É que aí cai num outro contexto do ser humano também, que é um negócio chamado egoísmo. Eu não quero dividir louros. E aí, nesse não querer dividir louros, muitas vezes eu perco tudo. É aquele negócio, um passarinho na mão ou dois voando, o que que vale mais? É mais ou menos sobre isso, né? Eu, na expectativa de querer só para mim as coisas, os benefícios, eu acabo não recebendo. Por quê? Porque eu não quero, às vezes, dividir, porque eu não quero ser ajudado, porque eu não quero ter colaboração. Não quero fazer com alguém. Isso também pode ter um preço muito alto a ser pago. É claro que quando nós fazemos sozinhos, não temos que pedir opinião nem autorização de ninguém, mais ou menos, porque às vezes nós temos que ter autorização do nosso interior, né, das nossas crenças, das nossas validações. Mas eu digo assim, como que seria se eu pudesse me permitir crescer com os outros? Na minha vida inteira, por causa do meu perfil também, do meu jeito de ser, meu jeito de ver a vida, eu sempre fiz as coisas com alguém. Eu raramente faço algo sozinho. Então, por exemplo, vai ter uma novidade aí em brevíssimo tempo para vocês. E é coletivo. Eu nunca faço, é muito raro fazer algo sozinho. Eu vou convidar outras pessoas para quê? Para poder crescer juntos, para poder compartilhar juntos. É aquele velho ditado: eu sozinho posso ir até mais rápido, mas com os outros eu vou muito mais longe. Porque podemos revezar, porque podemos dividir o peso,
Não precisa ser tudo para mim. E aí o autor continua, pensamentos como, comigo tudo é difícil, nada dá certo. Sou sozinho para fazer tudo, e é muita coisa. Eu não tenho estudo, ou não tenho informação de como fazer. Quem tem essas frases que são ditas com frequência são as pessoas fadadas ao fracasso, à escassez e à doença. Então eu vou repetir, porque é forte isso. Ah, frases como: comigo tudo é difícil, nada dá certo, sou sozinho para fazer tudo, é muita coisa, eu não tenho estudo ou não tenho informação de como fazer. Essas são as pessoas fadadas ao fracasso, à escassez e à doença. Pessoas altamente eficazes não têm problemas, têm desafios. Isso nós já falamos também algumas vezes, é uma frase que eu guardo para mim, que quem tem problema é criança. A criança tem problema, que aí ela faz o que? Ela grita: pai, ô mãe, vem aqui, não estou conseguindo. Né? Por quê? Porque ela precisa que alguém faça por ela, ou que alguém venha denotar, demonstrar como se faz. O adulto ele tem desafio. Ele pega os recursos internos que ele tem e ele vai atrás para solucionar o problema. Ele pode até pedir ajuda, mas essa ajuda não é para solucionar por ele, é apenas para enriquecer o conhecimento que lhe falta. Eu lembro bem, eu vou dar um testemunho meu pessoal. Quando eu iniciei a faculdade, eu fiz a minha primeira faculdade foi o curso de Direito. Muitos de repente nem sabem disso. Eu gosto de fazer tudo direitinho. E eu vim de uma formação de escola pública, toda a minha formação foi de escola pública, e obviamente tinha as suas deficiências, porém eu era um aluno muito aplicado, né? Eu tinha boas notas, sempre tive. E aí eu lembro no primeiro dia, na primeira aula, na época que eu fiz o curso, em 1994, logo ontem, tinha ainda na grade do curso de Direito, tinha a parte de gramática. Era uma gramática voltada até um pouco mais técnica, mas por causa das peças que o advogado tinha que montar. E aí, a primeira aula, todo mundo, assim, eu era o mais novo da sala, eu tinha entrado com 16 anos ainda na turma, todo mundo bem mais velho que eu, mas todo mundo naquela empolgação, né? Muitos da primeira faculdade e tal. E aí o professor começa a passar, ele chega, ele dá boa noite e já começa a traçalhar a lousa de matéria, e matéria de uma gramática extremamente avançada. E aí alguém toma coragem e pergunta para o professor, mas o que é isso? A gente não sabe nem o que o senhor está escrevendo. Tinha coisa de latim, tinha coisa de terminologia da palavra, da raiz da palavra. E ele falou assim: olha, eu não sei o que vocês estão pensando, mas eu não vim aqui para ensinar aquilo que vocês já deviam ter aprendido. Eu vim dar continuidade daquilo que vocês já tinham que saber, é daqui para frente. Eu não vou ensinar daqui para trás. E aí eu percebi o quanto que a gente foi, entre aspas, mimado dentro de um colégio, de um ginásio, onde o professor falava, repetia, dava lição de casa para fixar aquele conhecimento, falava onde, que página que estava no livro. Hoje o professor da faculdade, eles não fazem isso, ele vai dar lá o tema, vai dar um resumo do tema e vai falar: pesquisem, biografia tal, 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 leiam, tirem suas conclusões e venham. Então, por quê? Porque eles ensinam a gente para a vida, né? O adulto, ele se capacita para cada vez menos depender de recursos ou de pessoas, para que ele tenha uma autonomia em fazer. E isso, eu nunca vou esquecer disso. Então, ele fala exatamente isso, que pessoas que ainda dependem de pessoas, aquela pessoa, por exemplo, assim: eu não sei mexer com tal coisa. Ok, nós não sabemos mexer em muita coisa. Eu tive que aprender muitas coisas, porque eu vim de uma época que não faz tanto tempo, né? Igual você, que mudou-se drasticamente. A tecnologia avançou muito rápido, muito rápido. Então, eu era da época do curso de datilografia. Hoje as crianças não sabem nem o que é uma máquina de escrever. Então, a gente vai percebendo que se a gente não correr atrás dessa tecnologia, a gente vai ficando para trás.
Só que tudo é possível. Talvez um tempo mais lento, porque como nós não tínhamos o hábito de utilizar toda essa tecnologia, mesmo porque era muito cara, né? Hoje está tudo muito mais acessível e muito mais distribuído, por isso eles são tão mais ágeis. Mas eu não posso usar isso como desculpa para falar, eu não posso fazer, eu não tenho como fazer. Eu posso não querer fazer, eu posso não estar disponível para aquele aprendizado, mas todos nós podemos aprender qualquer coisa. Claro também que alguns vão ter maestria em algumas áreas e outros não, porque tem a ver com o seu dom natural. E aí ele continua assim: é, quem não consegue ser proativo? Os imaturos, aquele que fica esperando o outro, os inseguros. E aqui eu quero sempre abrir uma aspas bem grande, lembrando que segurança tem a ver diretamente com o relacionamento paterno, com a energia masculina. Se faltou essa energia masculina, se não teve uma boa leitura dessa energia masculina, se o pai foi muito ausente, provavelmente a pessoa vai ser insegura. Provavelmente a pessoa vai precisar de proteção. Ou ela vai querer proteger todo mundo em nome desse pai que não existiu e protegeu, ou ela sempre vai precisar de alguém que dê colo, alguém que dê a mão para fazer as coisas, porque ela não tem segurança suficiente para fazê-lo. Isso pode ser suprido. Nós já sabemos também que tanto a radiestesia, como a PNL, como outras linhas terapêuticas vêm trabalhar essa falta desse pai, apaziguando esse pai dentro de nós, para que a gente receba então a energia que faltava, que é essa segurança que faltou. Terceiro ponto, quem não quer perder seu ganho secundário. É, isso aqui também é uma coisa bem interessante. Eu fui funcionário público por, deixa eu ver, 17 anos, se eu não me engano. Eu lembro como se fosse hoje. Quando por causa do meu perfil, eu fui agente penitenciário. E no começo, logo que nós entramos, fizemos a escolinha, obviamente eu me destaquei ali, porque tudo aquilo que era nível de estudo, para mim, eu tenho uma facilidade, não é uma dificuldade. Eu tenho dificuldade com físico, né? Todo exercício físico braçal, aí eu sou um zero à esquerda, parece que tem duas mãos esquerdas. Mas para o resto, não. Então, na escola eu me destaquei, fui o primeiro aluno da turma, maravilhoso. Mas isso de nada adiantava para quem tinha que lidar com preso. Porque presídio, aí também mandando um lugar fechado, porque lá no lugar aberto eu sou processado. É um outro mundo, é um submundo mesmo, né? Lá acontecem coisas realmente absurdas dentro e que nós que chegamos, ainda que funcionários, não conseguimos interferir, porque o problema vem de cima, vem lá da base, que é muito maior, que é muito mais poderosa, e a gente é apenas o soldadinho da ponta. Então a gente não consegue mudar a estrutura porque a gente está lá embaixo. Claro que a gente também precisa se sujeitar a tudo aquilo que acontecia. E acontecia coisas absurdas quando eu entrei no sistema. Que não faz tanto tempo assim, foi 2005, 2006, se eu não me engano. Bom, o que que aconteceu? Ah, quando eu fiquei pouco tempo na prática com os presos e rapidamente eu fui para a área administrativa por causa das minhas formações. E toda vez que eu ia para a área administrativa, dava BO. Por que que dava BO? Porque eu era ágil, eu era novo e eu era ágil. Eu tinha as duas facilidades. E eu lembro que era sempre a mesma fala. No primeiro dia, a pessoa que estava comigo, ou do meu setor, olhava, achava meio assim. No segundo dia, ele já me chamava, falava assim: olha, querido, diminui o ritmo. Senão, vão falar que a gente é tudo vagabundo. Você está muito rápido, você está fazendo muita coisa em pouco tempo. Então, se você começar a acelerar, todo mundo vai ter que acelerar. Então, é mais fácil você desacelerar, que está chegando agora, né, do que todo mundo ter que acelerar. Então, volta a falar, o proativo é aquele que vai ser condenado muitas vezes porque ele vai tomar iniciativa, É né? verdade. Ele vai sair do ritmo padrão das pessoas. É, O quarto ponto, quem coloca a culpa no sen... quem que não consegue ser proativo? Quem coloca a culpa nos sentimentos? E aí, isso é muito interessante. Às vezes nós não fazemos as coisas, nós culpamos alguém por isso. Então eu não faço. Isso é muito típico, às vezes, dentro das casas, principalmente quando tem uma discussão familiar. Ainda mais esposa e esposa, né? Por pirraça não faz.
sabe que está fazendo errado e faz. Então, põe a toalha molhada em cima da cama. Por quê? Porque de repente a esposa não fez tal coisa que queria. E essas cutucadas, às vezes, que são dadas, né? Estou dando um exemplo idiota, corriqueiro, cotidiano, mas só para dizer o seguinte: quem que está mandando em nós? É nosso sentimento e é nosso intelecto, né? Isso parece uma besteira, mas não é. Muitas das vezes, quem está mandando são os sentimentos, e às vezes os sentimentos daquela criança que não foi suprida. Tem uma lenda que diz que uma princesa foi roubada de um reino e o príncipe tinha a habilidade de falar com todos os animais. Ele dominava os animais. Ele conseguia dialogar com os animais. E aí, ele indo atrás dessa princesa, lá numa ilha onde ela estava sequestrada, ele junta todos os animais. E na hora que ele chega na ilha para resgatar, os animais chegam até o seu senhor, né, que é esse príncipe, e falam assim: permita-nos liberar a nossa ira. É muito interessante isso. Então, a sensação que se dá, então, é que os sentimentos ficam como se ficassem em caixinhas. Se nós não abrirmos a caixinha da ira, ela não vem à tona, né? Da Sim. raiva, do ódio. Então, a gente vai sempre receber sinalizações que tá lá, ó, tá para abrir, tá acendendo a luz vermelha. Mas se a gente vai abrir a caixa ou não, é nós que decidimos. Então, toda vez que o sentimento toma a frente, a gente pode estar perdendo uma oportunidade de ser proativo por motivos de vingança, por motivos de raiva, porque a raiva, o ódio e a mágoa paralisam e adoecem o homem também. Continuando, é... esse aqui é bem interessante também. Aí ele vai trazer uma reflexão seguinte: existe diferença do homem que tem pensamento positivo, o pensamento otimista, do que tem pensamento proativo? E aí ele traz a seguinte reflexão: o que que é um otimista? Até às vezes uma toxicidade, né? Aquela pessoa que tudo é positivo, tudo é. Então, na verdade é assim: pessoas só com pensamentos otimistas, elas não avaliam a realidade do jeito que ela é. Ele apenas acredita que vai dar certo. Então ele não faz um estudo do que está acontecendo. Isso fatalmente pode acarretar uma grande frustração, porque quem não avalia os riscos pode cair no buraco. Uhum. Qual a diferença do proativo? Não, ele sabe dos riscos, ele sabe dos pontos negativos, ele não ignora, mas ainda assim ele acredita mais nele do que nos pontos negativos. Ele acredita que as capacidades sendo trabalhadas podem ser, eu posso chegar lá, se eu trabalhar as minhas capacidades. Então, o convite é sempre esse, dessa proatividade consciente, onde não importa qual seja a tarefa a ser executada, o que vai fazer ser executada não é minha capacidade apenas de fazer, é eu saber quem eu sou e quais recursos que eu preciso melhorar em mim para conseguir efetivamente fazer aquela tarefa. Tem uma frase, tem frases, essas frases eu quero ler, até deixar registrado aqui, porque são bem interessantes, que ele traz para você refletir. E ele fala assim: que tipo de frase você utiliza no seu dia a dia? E aí a frase é assim, ó. No lugar de você dizer, não há nada que eu possa fazer, que tal você trocar por, vamos procurar alternativas? No lugar de dizer, sou assim, pronto, Gabriela, que tal você dizer, posso tomar outra atitude? Se disser, ela me deixa louco, eu posso dizer, posso controlar meus sentimentos. Se ela disser, eles nunca vão aceitar isso, eu posso dizer, vou buscar uma apresentação eficaz. Se disser, tenho de fazer isso, eu posso trocar por, preciso achar a resposta apropriada. Se disser, não posso, eu digo, eu escolho. Se disser, eu preciso, eu digo, eu prefiro. E por fim, se eu disser, se eu pudesse. Você pode dizer, eu vou fazer. Diz que quando a gente faz essas mudanças, muda completamente o resultado daquilo que a gente tem colhido na vida. Uhum. E é bem isso mesmo. E aí ele finaliza o capítulo trazendo uma reflexão sobre um exercício de círculos de influência. Depois, quando você tiver tempo, ao desligar esse vídeo, ou quando você tiver um papel na mão,
é para você colocar no papel. Você vai fazer um círculo grande, e nesse círculo grande você vai colocar todas as suas dificuldades atuais. Tudo aquilo que você tem dificuldade, que você queria é, não ter. Então, por exemplo, quais são as dificuldades atuais sua hoje? Ah, é financeira, é com filhos, educação, é, sei lá, processo educativo, e aí você vai escrevendo dentro desse círculo. Depois, você vai separar essas palavras dentro do círculo em dois círculos, um menor e um maior. Se couber, como que seria? Num círculo você vai colocar aquilo que depende de você para mudar, as dificuldades que dependem de você e outras dificuldades que não dependem de você. E aí você perceba qual círculo tem mais palavras e qual círculo tem menos palavras. Ele fala do equilíbrio da pessoa que é altamente eficaz, aonde que está. E aí é bem interessante, por quê? Porque as pessoas vão. Um círculo chama círculo de influência, que é onde eu posso controlar, é onde eu tenho algum tipo de domínio. O outro círculo vai se chamar círculo de preocupação, onde eu não tenho domínio algum. Então, por exemplo, é o filho que está com dor de dente, sei lá, ou está passando por uma situação do casamento dele, que eu não tenho como influenciar. Então, veja onde tem mais palavras, aonde está o maior foco seu. E aí ele traz o seguinte comentário: se você está gastando muito tempo naquilo que você não tem controle, você está perdendo tempo, que é o ciclo de preocupação. De nada vai adiantar, você está gastando uma energia que nem tua é. Porque se não cabe a você resolver, então por que você está perdendo esse tempo? O outro ponto que ele traz é aquilo que você ainda possa solucionar e possa resolver. Quanto está sendo gasto de energia em cima disso também? Porque às vezes abrimos mão de tudo para tentar resolver tudo, como se nós fôssemos Supermans, Mulheres Maravilhas. E ele fala que aí também há um outro desequilíbrio. O ideal seria ter um equilíbrio entre ambos os círculos, uma mesma quantidade ou uma quantidade muito parecida, né, de dificuldades entre um e outro. E aí ele encerra então com esse exercício que eu vou pedir para vocês fazerem também. E aí a gente vai finalizar, a gente começa agora a introduzir no segundo hábito. E esse segundo hábito, ele faz uma provocação, que tem a ver com a tanatologia, que é a ciência que estuda o luto e a perda. Eu vou fazer com vocês aqui, se você estiver dirigindo, você não faça. Não, 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 eu estou parada, estou no estacionamento. Ótimo, então tá bom. Por quê? Porque ele vai falar para a gente fazer como se fosse uma semi-hipnose. Então, a gente vai fechar os olhos nesse momento, vai se concentrar, vai ficar tranquilo. Ele pede para fazer num lugar sozinho, onde você tenha tranquilidade para fazer, onde você não seja interrompida, para que as imagens possam correr de maneira livre, então, na sua mente. E ele fala assim: respira profundo, perceba o seu batimento cardíaco, esteja totalmente consciente nesse tempo, nesse momento. E eu vou pedir para você construir uma imagem mental da sua pessoa, comparecendo a um enterro de um ente querido. Com os olhos da mente, observe enquanto guia-se até o local do velório. Estacione o carro, sai. Quando você entrar na casa de velório, perceba as flores, o local, se tem música, se não tem. Quem são as pessoas que lá estão? Quais são os amigos? Quais são os familiares? E à medida que você vai entrando e se aproximando do caixão, você se depara e percebe quem faleceu. E quem está dentro do caixão é você. Todas aquelas pessoas vieram te homenagear, demonstrar o amor e o carinho que sentem por você. Ao sentar-se e aguardar o início do serviço fúnebre, você olha para o programa em suas mãos e haverá 4 oradores. E agora você vai deixar sua mente escolher 4 oradores, sendo
O primeiro, alguém da sua família imediata. Pode ser filho, pode ser irmão, pode ser sobrinho, sobrinhas, tios. Aquele que tem o dom da palavra e que queria falar no seu enterro. Quem vai ser a pessoa? Só traga isso à mente. A segunda pessoa a fazer, a, a tomar a palavra é um de seus amigos. Alguém que pode dar uma ideia de quem você era como pessoa. O terceiro orador é do seu meio profissional ou do local onde você trabalhou por anos. E a quarta pessoa é alguém da igreja. Pode ser a que você frequenta ou simplesmente aquela pessoa que você sabe que é religiosa e quer falar. Agora pense profundamente. O que dirão esses oradores sobre você e sua vida? Qual é o tipo de esposa, marido, pai, mãe que você gostaria que fosse descrito? Que tipo de filho, filha ou primo? Que tipo de amigo? Que tipo de colega de serviço? Qual o tipo de caráter você gostaria que eles tivessem descrito você? Quais as contribuições e conquistas você gostaria de ver recordada? Olhe cuidadosamente para as pessoas à sua volta. Que papel você gostaria de ter desempenhado na vida delas? Podemos abrir os olhos. Como que é o exercício? Difícil, né? Nossa, é difícil. Até É porque, difícil. Kleber, a gente, quando você disse para imaginar, né, uma situação de velório, veio a do meu pai, que já é falecido, assim, né? Mas depois eu Sim. troco de lugar com ele e coincidentemente, a mesma pessoa, vamos dizer assim, que clama muito por ele, que sente a falta dele, é uma irmã minha. E foi ela que eu Ó, escolhi para fazer o discurso para mim. foi a sua Muito irmã. interessante. Quem mais falou? É, Mais alguém falou? sim, falaram as quatro pessoas. Foi Ah, você teve interessante. as quatro. Interessante. Sim, eu tive a minha irmã como da família, a irmã caçula, né? Que Aham. tem 9 anos aí de diferença. E tenho a minha amiga, que é uma profissional que sempre me procura e diz que a minha missão é de ajudar os outros. Que Ela, bonitinho. sempre- ela fala, porque ela disse, não adianta, Verinha, me chama de Verinha, né? Você Aham. sempre vai estar, você tem o dom, você tem, né? Então você ajuda só com as tuas palavras. Às vezes as pessoas só querem te ouvir, né? Que legal. Então, e aí, e outro foi do meu trabalho, é uma colega também muito querida, que a gente trabalhou juntas, já somos aposentadas. Ela é uma pessoa de um coração, do mesmo signo, libriana. Então, a gente sempre foi muito assim de montar programas na cidade, né? Porque eu Aham. trabalhei, fui diretora, inclusive, da prefeitura, no Instituto de Planejamento, e a gente sempre procurou, mas como colega, a gente reunia muitas pessoas e conseguimos realizar. E ela destaca isso em mim, né? Que Então, legal. realmente, eu não posso me queixar, porque eu já realizei muitas coisas e me sinto com a missão de trabalho assim realizada. Mas eu não consigo parar, Kleber. Aí, a minha parte religiosa, eu sou membro da Sukya Mahikari, que é uma instituição onde a gente faz a evolução espiritual, né,
Uhum. através da arte de imposição de mãos e também Sim, exatamente sobre essa função da gente entender o que o universo, né, as leis do universo, porque toda vez que você sai, você desarmoniza. Então, a gente sim. procura, através desse equilíbrio, reunir e ajudar as pessoas, né, a encontrarem Aham. isso. Porque, na verdade, a gente não faz, quem faz é a pessoa. Mas uma das coisas assim que é engraçado que eu vou voltar um pouquinho atrás porque eu ia falar quando tu dissesse agora vamos fazer o exercício. É a questão de você não levar para o lado pessoal, que às vezes é muito difícil, né? Sim, Porque às vezes sim. você faz pela pessoa e de repente você não quer ouvir aquilo daquela pessoa e ela te magoa profundamente, né? Aham. Então é tipo assim, ontem foi um momento assim, mas eu me lembrei tanto de ti, porque Olha, eu cuido muito com as palavras, né? E eu sim. jamais digo um palavrão. Mas ontem, Kleber, eu me lembrei a história que tu diz assim, esqueceu de apertar o botão, sabe? Entendi. E eu fiz isso. Eu fiz Sim. isso, mas aí o que que eu fiz? É, eu não fui ferir, assim, eu até fiz isso com essa irmã que fez Aham. né, O que fez discurso. toda agora do discurso. Eu sem querer, ela está longe, está em Nova York, tudo, e estava numa reunião e eu descasquei quando ela me fez a mesma pergunta, mas não com a conotação da outra que Sim. me tirou fora do sério. E aí eu disse, olha, tu me desculpa, de novo, voltei para a minha, né? Mas Uhum. de sempre pedir desculpa, para não magoar e não sei o que. Eu disse, olha, mas sabe o que mais? Eu tô, aí eu soltei o verbo e Ah, depois eu que pedi ótimo. desculpa, entendeu? Aham. Depois eu pedi Sim. desculpa. Aquilo, e aí depois eu chorei feito uma criança. E eu Uhum. estava precisando desse choro, sabe? Sim. Eu joguei fora muita coisa. Ai, Uma que das bom. coisas que eu tenho assim alguns princípios que para mim são básicos, porque quando você faz, formula uma frase ou você diz uma palavra, a gente não tem o direito de jogar para o universo tanta porcaria, sabe? Sim. Então, por isso que é Uhum. uma das coisas que eu também não faço, é exatamente algo com palavras que vibrem de uma forma negativa. Sim. Mas eu Sim. precisei fazer isso, te juro, precisei porque eu digo assim, não, hoje eu não aguento. Foi muito bom. Eu quero te dizer que foi Ah, muito que bom bom. esse aprendizado. Mas dentro daquilo que a gente estava falando antes, para não levar para o lado pessoal e nem ferir as pessoas com outras palavras, né? Até porque é uma filosofia isso tolteca, né? Eles usam Aham. isso. E, e aí eu disse assim, peraí, mas eu às vezes eu faço coisa para levar meus sentimentos nessa exaustão. E uma das coisas que eu estou fazendo muito atualmente, que eu estou me dando conta, só que daí eu ligo o botãozinho agora e eu estou dizendo assim, eu estava me cobrando muito, porque esse afã de querer ajudar as pessoas, eu acabei entrando em curso demais. Entende? Eu adoro Uhum. estudar também, que nem você. Sim. E aí, e daí assim, eu me formei lá também com a Mari, estou lá no Sim. Diamante, aquela coisa toda, né? Mas quando você apareceu lá, eu disse, esse cara tem muita coisa para me passar. Ai, Então, que é bem assim, honrado, aí honrada. é o intuitivo, e eu me matriculei no teu curso. Porque Que eu liguei legal. até para a tua equipe para poder fazer um agendamento para consulta mesmo, né? Aham. E aí quando tu fizesse assim, tu mandasse o recado, eu dissesse assim, eu estou abrindo o curso, tal, e tá. Eu peguei e entrei. Mas assim, o acúmulo de coisas me levou a um certo estresse, porque ao mesmo Sim. tempo acumulou problemas, como tu dissesse, não é que eu leve para o lado pessoal, mas tem coisas Sim. que são obrigatórias. Eu até vou fazer esse exercício, botar num círculo aquilo que é obrigatório no sentido de que não tem mais ninguém para fazer, né? Antes eu até Aham. acumulava, jogava para cima de mim.
Porque eu acho que tem muito, sabe, Kleber, isso que tu falaste, mas tem muito da característica da pessoa, Sim, né? com Tem gente certeza. que traz para os ombros a responsabilidade, né? Sim, sim. Então, e eu acho que eu passei muito tempo. E o cuidado maior é que eu acabei tratando, ficando com a carga que era do que o meu pai tinha, né? Que era cuidar. Ele sempre tinha uma Uhum. solução para elas e tudo, e eu era mais independente. Ele não precisava se, né? Sim. E também da minha mãe, né? Então, eu acho que isso aí tem que ser saber separar o que é obrigatório, porque senão tu vai colocar nesse círculo muita coisa que não Exato. é? Eu acho que o motivo que ele pede para pôr escrever é exatamente isso. Para a gente olhar, na É, verdade, e fazer realmente a avaliação. Aquilo que é nosso, aquilo que não é nosso, aquilo que eu é, posso, aquilo que eu não posso. Porque tem coisas que não dependem da gente, tem coisas que dependem, tem coisas que a gente quer que é, dependa, que é aquilo que você acabou de falar. é. E fica mais leve quando você tem essa clareza também, né? De saber que ainda aquelas coisas que dependem de você, nem sempre você vai ter os recursos para fazer aquilo naquele momento também. Vai ter que esperar um tempo também, que é outra coisa que a gente tem que trabalhar também, essa espera, né? É verdade, é verdade. Tem muita coisa para trabalhar. Mas eu acho legal, o que eu gosto dele, primeiro é os exemplos que ele dá, e o segundo é esse trazer essa reflexão. Esse último exercício da morte, a gente Nossa, faz isso, na verdade, a gente faz isso de maneira mais profunda aqui, né? Quando você vier para cá, para minha região, faço questão que você venha e passe pela imersão. eu vou É estar no uma coisa. encontro, né? Eu vou estar no Ah, você vai encontro, estar, que aí a beleza, gente vamos se conversa. conhecer! Vamos, vamos. E Que legal. eu quero me inscrever naquela que você disse que teria oportunidade das pessoas Ah, fazerem da aqueles máquina. exames. Sim, Isso, sim, sim. tá? Eu não me Tá, inscrevi ainda, ótimo. mas eu quero, tá? Tá. Eu quero fazer isso. E. é, A morte, eu acho que ela ensina muita coisa, né? Não é só dor, não é só o lado, entre aspas, negativo. Mas entre as coisas que eu mais aprendi, né? Eu também tive vários tipos de luto, foi os valores mesmo, a troca de valores que a gente coloca, os pesos, né? A gente coloca Uhum. peso demais em lugar de menos. E o É inverso também é verdade. verdadeiro. Então, assim, eu falo que velório tá todo mundo lá, não está cheio. Depois o povo vai seguindo a vida e você vai ficando sozinho com a sua dor, com a sua realidade, né? E é muito interessante você perceber, né, o quanto que o outro representa na sua vida. Então, quando ele fala para escolher quatro pessoas, é um pouco sobre isso também, né? Às vezes É, até pessoas que às vezes a mente traz algumas pessoas que a gente queria que tivessem, não estão mais. Às vezes a gente é surpreendido com outras pessoas que a mente traz. É muito interessante isso, igual você falou, né, da sua irmã mais nova. é. Claro, Deus me livre, tomara que isso não aconteça, mas porque seria um peso muito grande para ela já, né? Ter que repetir o fardo de ser É oradora. verdade. Mas eu falo assim, a gente vê também o quanto que a gente é apegado também, né? Das pessoas e o quanto que a gente precisa ainda das pessoas e o que que elas representam para a gente. Isso é muito legal também. É. Pô, minha linda, já deu nosso horário aqui. Sim. Um lindo dia para ti. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Até, Fica com com Deus. certeza. Tchau. Tchau. E aqui.